Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta então para mais uma aula. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Opa, eu acho que está um pouco próximo. Para mais uma aula de Geografia do segundo ano, capítulo 7, a Organização do Território Brasileiro, ok? A gente está vendo aí como é que se deu então essa conquista do território brasileiro, como que se deu essa apropriação do território brasileiro. Na aula passada, a gente tratou dessa formação inicial do território, a questão do Tratado de Tordesilhas, tratamos do pau-brasil e das feitorias do litoral, a mão de obra escrava, a mão de obra indígena, a cultura da cana-de-açúcar, e falamos da política de Sesmarias e as Sesmarias, né? Foi isso? Foi. Ok, e hoje nós vamos tratar da Conquista do Sertão, página 121. Quem gostaria de acompanhar no livro didático, está aí essa opção, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Só um instante. Ok, fiquei meio perdido aqui, gente, por um instante. Pronto. A primeira vez em que o sertão aportou no Brasil foi na pena de Pero Vaz de Caminha, na carta escrita ao rei Dom Manuel, dando conta de que as caravelas de Cabral tinham chegado a uma terra desconhecida. Nessa carta, o sertão começava onde terminava a areia da praia. De lá para cá, o sertão pôs-se a caminhar, indo cada vez mais para dentro da nova terra e cada vez mais longe do litoral, e também foi se modificando. Entre esse século e o 18, o sertão passou por uma grande transformação. Era a terra do gentio, de completamente estranho, a terra por desbravar. E ainda a terra por conquistar. Por um bom tempo, gente, o sertão ele ficou como que sendo a terra estranha, né? Quem morava ali no litoral, o colonizador que chegou no litoral, que se abancou no litoral, começou a fazer agricultura da cana-de-açúcar no litoral, tinha as suas ideias sobre o sertão, sobre a parte interiorana do continente, ficava imaginando coisas, lendas, mitos, né? Lá tem animais gigantes, ou então tem botija, tem ouro, tem, sei lá, ficava viajando nas ideias, né? A conquista do Norte e Nordeste. Até o início do século XVII, a região mais rica da colônia era a faixa litorânea das capitanias de Pernambuco e Bahia, sucedida pela produção açucareira. Então, assim, pessoal, o Brasil ele inicia-se como a parte do Norte e do Nordeste sendo o polo mais forte, de economia mais vigorosa da colônia portuguesa, que foi o Brasil, né? Era o Norte e o Nordeste. Hoje em dia é a região Sudeste, né? Que a gente vê como a região mais desenvolvida, mais avançada em muitos aspectos e tal. No início não era assim, gente. Começou aqui pelo Norte e pelo Nordeste. Nesse movimento, os criadores de gado alcançaram o Rio São Francisco, apelidado de Rio dos Currais, e chegaram até o interior dos atuais estados nordestinos, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e foram ocupados pelas fazendas de gado. Gente, o gado foi que desbravou os nossos estados nordestinos aqui, pessoal. O gado foi que abriu o caminho, iniciando com veredas, conforme até citei no podcast. Inclusive, fica a dica quem quiser ter acesso ao conteúdo da semana antecipadamente, porque geralmente eu lanço segunda-feira. O podcast é resumido, é um assunto ali 10 minutinhos no máximo, eu passo o assunto da aula da semana.
Você pode dar o play, bloquear a tela do celular e continuar ouvindo, coloca um fone. Se você seguir pelo Spotify, Apple Podcast, pelo Deezer, você pode baixar o episódio e ouvir em um outro momento que você não tiver nem internet, se você for para academia, se você for fazer caminhada. Coloca o fone de ouvido, fica ouvindo a aula. É uma dica que fica para você, gente. Pesquisa lá nesses agregadores de podcast Geografando, tá bom? Que você vai encontrar a aula da semana, vai ter a data da aula da semana, vai ter a tua turma, né? Segundo ano, JCA. Aí só baixar, dar o play e ó, já ter acesso ao conteúdo da aula, tá bom? Bem resumido, geralmente lá é bem mais resumido do que a aula aqui no YouTube, tá bom? Então, lá eu expliquei que as varedas que a gente chama aqui, ou veredas, que é o mais correto, né, gente? Que nós conhecemos aqui no Ceará, elas foram abertas inicialmente antes de haver estrada, antes de haver os caminhos, antes de haver o asfalto. O asfalto veio muito depois, né? Que nós conhecemos hoje, pessoal, foram as veredazinhas abertas pelo gado. O gado foi que desbravou praticamente o nosso interior, sertão aqui, que é o nosso assunto. E o sul, pessoal? A ocupação do sul do Brasil ganhou intensidades com o início do movimento bandeirante, principalmente com a expulsão dos jesuítas espanhóis das missões da religião. Com a pecuária gaúcha, desenvolveu-se também a produção do charque, que é a carne seca e salgada, mais fácil de transportar, conservar e utilizar. Lembrando que na época nós não tínhamos os eletrodomésticos para a conservação desses alimentos hoje, nem as formas de transporte que nós temos hoje. Então foi desenvolvida essa carne de charque dentro desse contexto. Muito sal para manter ali a conservação, o sabor e tal, não se estragar. A pecuária tornou-se assim a base da economia da região sulista. Na aula passada também, eu tinha até esquecido, né? Nós tratamos da política das Seis Marias, que foi uma primeira política adotada para povoar a nova colônia, e depois veio as capitanias hereditárias, né? Onde você dá poderes políticos, poderes jurídicos e poderes que são próprios do Estado para donatários. Né? Você separa o território todinho, ou seja, você acaba repassando para a iniciativa privada a questão de povoar o território, a questão de dominar o território, a questão de controlar. Mas aqui citando por alto, né, gente? Aqui esse conteúdo ele acaba abrangendo algumas coisas que a gente já trabalhou na aula passada e eu vou passar bem por alto, tá bom? Já que essa aula é para tratar da questão da conquista do sertão, a cana-de-açúcar inicialmente, ela vem colaborar de que forma, gente? O gado que foi trazido para o Brasil para trabalhar nos engenhos, ele começa a expandir, ele começa a crescer e a tomar o lugar do plantio do terreno que deveria ser da cana-de-açúcar. E daí, pessoal, é que vem uma lei para limitar esse espaço de atuação da criação do gado, né, gente? E aí foi estabelecida uma lei para que a criação do gado ela fosse limitada. Desculpa ter batido aqui, né? No microfone. Havia uma população que dedicada às atividades urbanas ou à exportação do açúcar. Decorreu a perseguição e desterritorialização dos vários grupos indígenas, então, para dentro do território. Um intenso fluxo de entrada de escravos africanos. Lembrando que tanto para essa atividade açucareira quanto para a pecuária que começa a se desenvolver na colônia, foi utilizada muita mão de obra, tanto indígena quanto os escravos africanos, tá bom? Pecuária colonial. O desenvolvimento da pecuária no período colonial aconteceu com o próprio processo de colonização. Quando os portugueses trouxeram as primeiras reses, o primeiro gado para a realização da tração animal, para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, presta atenção, para o consumo local e transporte de cargas e pessoas.
Só que com o passar do tempo, o aumento dessa população bovina gerou um problema aos plantadores de cana. E o gado acabou tomando o lugar, eu posso até passar isso que eu já citei, né? Os primeiros criadores de gado adentraram o território. Deixa eu repetir, gente, me enrolei aqui. Ó. Os primeiros criadores de gado que adentrassem o território e rompessem com os limites do Tratado de Tordesilhas. Eles foram incentivados a fazer isso. Ficou meio estranho aí o parágrafo, mas tudo bem. No século XVIII, essa experiência foi potencializada por um decreto da coroa portuguesa que proibia a criação de gado em uma faixa de terras de 80 quilômetros da costa até o interior. Então, foi-se delimitado esse espaço para o cultivo da cana-de-açúcar, que era o ouro da época, gente. O açúcar era a matéria-prima como que é a soja hoje. Como é que é o café, como que já foi o café, ainda é hoje um produto com certa relevância e importância também no mundo, mas eu diria mais até a soja, além de outros gêneros agrícolas. Mas o açúcar era esse produto visado da época. Então, se separou essa faixa litorânea de 80, né, desde a faixa litorânea até 80 quilômetros para dentro do território, separado para o cultivo da cana-de-açúcar. Daí para frente, você poderia, então, criar gado. Então, o gado ele é obrigado a migrar para as partes interioranas do continente novo, né, do território novo, do novo mundo descoberto aí por Portugal. Geralmente os trabalhadores ligados à pecuária eram mestiços, índios e escravos alforriados. A existência de escravos era minoritária e grande parte desses trabalhadores, na qualidade de vaqueiros e peões, recebiam uma compensação financeira considerada regular pelos seus serviços. Os vaqueiros que coordenavam as atividades junto ao gado e comandavam os peões recebiam uma quantidade das crias do rebanho nascidas ao longo de um período de 4 ou 5 anos. Aqui algumas características. Expansão territorial brasileira, gente. Ó, no século XVII teve início a expansão territorial, interiorizando a colonização luso, em que se destacaram 3 figuras humanas. O bandeirante, que eu já citei, que ele foi utilizado em expedições de apresamento de índio e prospecção mineral. Então havia os grupos de bandeirantes em busca de ouro, em busca de metais preciosos, e havia o grupo de bandeirantes atrás de mão de obra indígena para escravizar. Já que no que hoje é São Paulo, não havia tanta mão de obra escrava africana disponibilizada para escravizar. Ficou meio redundante, né? Então, esses grupos bandeirantes, eles eram contratados pelos fazendeiros, pelos grandes proprietários dessas terras, para estar trazendo o índio, né? Para estar trazendo essa mão de obra para escravizar. O vaqueiro também foi importante nessa ocupação territorial do interior, ocupando as áreas de pastagem nordestina e criando gado. Além dos missionários, principalmente os jesuítas, envolvidos na catequese e na fundação de missões. Temos aí uma evolução do que foi o território brasileiro desde 1500, né, com os primeiros colonizadores a chegarem nesse novo mundo. Veja aí que ela está delimitada pela linha do Tratado de Tordesilhas, 1534. Esse tratado ele vai sendo desrespeitado com o passar do tempo. Outros tratados são firmados, outros tratados são também desrespeitados, até que a gente chegue em alguns acordos que vão delimitando o que nós temos hoje como o Brasil, tá bom? Porque se o Tratado de Tordesilhas não tivesse sido desrespeitado, inclusive por esses vaqueiros que vão adentrando, por esse gado que vai entrando, adentrando o território, o Brasil talvez ainda teria essa configuração lá de 1534, né? Se o Tratado de Tordesilhas tivesse mantido até hoje. Algumas manchas aí nesses 2 mapas mostram a ocupação humana no século XVI, né?
E depois, no século XVII, você já observa que o Tratado de Tordesilhas já foi, né, completamente desconsiderado também. As manchas de território ocupado aí nesses dois mapas, tá bom? Entradas e bandeiras, pessoal. Isso aqui eu não vou me aprofundar tanto, gente, senão a nossa aula vai ficar bem estendida, bem longa e vai complicar aí para alguns colegas que não têm tanto tempo para assistir às aulas, pessoal. Tem muitos dos nossos alunos que têm bastante tempo, dedicação exclusiva para os estudos, mas tem colegas que trabalham e eu estou tentando colocar aulas mais breves, mais curtas, tá bom? Esse Entradas e Bandeiras vai ficar como leitura proposta para quem quiser se aprofundar no slide depois, tá bom? Esse aqui também. Bandeiras, pessoal, são os bandeirantes que eu citei. Eles, por usarem bandeiras nesses grupos, né, que iam atrás de índios para escravizar, ou atrás eles usavam essa questão de bandeira, eles acabaram recebendo essa, né, de bandeirante, essa nomeação, essa nomenclatura, receberam esse nome de bandeirantes, porque hasteavam bandeiras, né, na frente do grupo, parece coisa assim de guerra, né? Os tipos de bandeirantes, como eu já citei, eram os apresador, que aprisionavam índios, os de prospecção atrás de ouro e outros metais preciosos, e o sertanismo de contrato, ainda faltou esse, que prestavam serviço de combate aos índios e aos negros para a classe dominante, né? Aí já era um serviço à parte, vamos dizer assim, tá bom? Tudo era questão de trabalho dos bandeirantes. Teve também expedições militares. A contínua presença estrangeira, especialmente a francesa, levou o governo a organizar expedições militares para expulsar os invasores. Então, a conquista do sertão, ela não se deu apenas só pela atuação do gado e esse vaqueiro e esse dono dessas capitanias hereditárias, não. Esses donos dessas capitanias hereditárias também pediram ajuda à coroa portuguesa para, nessas expedições militares, expulsar essas outras colonizações que estavam tentando adentrar o território da coroa portuguesa, tá bom? Então houve também expedições militares para expulsar o colonizador francês, o colonizador holandês, que inclusive inicialmente estava colonizando aqui o Ceará, além de outros estados aqui do Nordeste, tá bom? Mas esse colonizador ele foi expulso aqui, tá bom? Bem, aqui é citado alguns fortes que foram criados para pontuar alguns locais no território de proteção para invasões, contra invasões desses colonizadores estranhos. Tem um forte de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, na Paraíba, o atual João Pessoa, tem as datas aí, o Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, Forte São Luís do Maranhão, Forte Nossa Senhora da Assunção, no Ceará, que hoje é Fortaleza, na atual Fortaleza, o Forte do Presépio, no Pará, atual Belém, tá bom? Esses fortes eram locais onde os militares, né, ficavam ali para proteger esses territórios, além de outros fortes também, pessoal. Aqui eu já citei sobre isso, né, o tratado que foi desrespeitado e outros tratados que se sucederam após o de Tordesilhas. É isso, gente, espero que eu tenha resumido bem essa aula. Deixa eu observar o tempo que eu levei, porque eu quero, né, que as nossas aulas elas fiquem mais resumidas, 18 minutos, gente. Eu tenho então algum tempinho aqui para explicar essa questão aqui do Google Sala de Aula, gente. Nós estamos encerrando aquela ideia do Google Documentos, né, através do portfólio. Esse período de pandemia e aulas remotas, a gente vive de teste, nós estamos testando coisas, testando modalidades, testando meios de melhorar a nossa prática de ensino e o retorno de vocês. Tem que ser o melhor para nós e o melhor para a maioria dos alunos, gente. Talvez o portfólio tivesse de boa, tranquilo, show de bola para um grupo de alunos, mas não estava para a maioria, gente.
Eu percebi nos últimos dias que uma grande parcela dos nossos alunos estava de fora por complicações, gente, em questão de acessar o Google Documentos, de acessar com o e-mail de aluno, de vários entraves. O celular não dava mais para instalar aplicativos nenhum e não sei o que. Então eram tantos entraves que, professor, mas eu já tô de boa, já tinha um grupo de alunos, gente, professor, sala de aula, ensino, escola, tem que ser para o máximo possível de pessoas, não pode ser só para um grupinho, não pode ser só para uma minoria, entendeu? Além do que muitos não tinham tempo de assistir as aulas tão grandes que a gente fazia no Meet, gravava e ficava uma aula de 1 hora e tal, assim, era bom para quem estava ali ao vivo, para quem tem tempo, mas não era bom para quem trabalha o dia todo, para quem só tem o tempo da noite, ficava uma aula muito grande para estar acessando esse conteúdo. Então, vários fatores a gente está testando, a gente vai modificando, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, nós estamos voltando para nossas atividades no Google Sala de Aula. Inclusive, quando terminar essa aula aqui no YouTube, ali pelas 14h20, 14h25, já vai estar saindo a aula no Google Sala de Aula e eu vou estar disponibilizando o link também no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque eu percebo que essa questão das atividades no formulário, ela abrange um número maior de pessoas. Apesar do portfólio ser ótimo, uma ideia excelente no sentido de você ter ali um condensado conteúdo de todo um período, o aluno ter acesso às suas contribuições, à sua forma de pensar de cada aula num documento só, isso é show de bola. O ideal seria que todos tivessem acesso a essa ferramenta, porque ela é excelente. Infelizmente não é a nossa realidade e a gente precisa se adequar a essa situação, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um abraço e um cheiro virtual para todos.